Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e vamos tratar hoje a respeito de mais um assunto de Tribunal do Júri. Vamos falar da instrução em plenário que é feita ali junto com o presidente, juiz-presidente, junto com os jurados, o Ministério Público, a acusação, defesa e todos esses participantes aí do Tribunal do Júri. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Estamos trazendo conteúdos aí que você não acha na internet com facilidade, se é que acha esse tipo de conteúdo. E estamos trazendo materiais completos, estamos trazendo materiais que você não vai precisar nem mesmo buscar algum outro tipo de material, já que ele é completo. O máximo que você vai precisar fazer é realmente achar ali um conteúdo de questões para complementar o seu estudo. Eu espero então que você esteja gostando e se estiver gostando, já deixa o seu joinha porque nos ajuda bastante. Ajuda o nosso canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas para que elas possam ter realmente esse acesso gratuito. É um acesso de um material que, se fosse feito por algum cursinho jurídico, seria cobrado ali um valor considerável para você. Então eu espero que você continue nos ajudando, contribuindo ainda para o nosso canal crescer cada vez mais. Muito obrigado, uma boa aula para você. Iniciando agora então o estudo com relação a uma nova sessão, novamente tratando do Tribunal do Júri, vamos falar a respeito da instrução em plenário. Instrução nós já falamos um pouquinho a respeito, é uma fase processual, ali um momento em que são produzidas as provas, em que se faz acariações, em que se faz questionamentos ao ofendido, questionamentos às testemunhas. Esse é o momento aqui da instrução. E o plenário é aquela reunião em que estão todas as pessoas relacionadas ali ao processo em si presentes. Os jurados estão presentes, a defesa, a acusação e o juiz-presidente. Esse é o plenário. Vamos entender o que diz o Código de Processo Penal com relação a isso. 473, prestado o compromisso pelos jurados, como falamos na aula anterior, os jurados vão fazer ali aquele juramento, aquele compromisso de julgar conforme a imparcialidade, a convicção deles e a justiça. Prestado esse compromisso, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o MP, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, declaração do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Primeiramente, vamos tomar um cuidado aqui. Ele fala a respeito do juiz-presidente, do Ministério Público, esses já sabemos quem são. O assistente é o ofendido. O querelante é aquele que foi responsável pela queixa-crime. Pode ser possível ali numa situação de uma ação penal subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública, uma situação ali em que o Ministério Público ele acaba sendo inerte, ele abre a possibilidade de outra pessoa entrar com a ação. Então é possível haver o querelante aqui. E o defensor do acusado. Vamos tomar cuidado aqui porque neste primeiro momento, no artigo 473, ele não fala a respeito do jurado. Você pode aqui se perguntar, mas onde está o jurado no 473? Aqui o 473 está falando a respeito das partes e do juiz-presidente, que farão esses questionamentos diretos, serão feitos questionamentos diretos com relação à declaração do ofendido. Aqui ele fala do ofendido, se possível, porque já que estamos falando de crime doloso contra a vida, é perfeitamente possível que o ofendido, ali no caso a vítima, ela pode já ter morrido. Pode já ter morrido, eu digo, porque não necessariamente ela morreu em um crime doloso contra a vida, porque pode ter sido um crime tentado também. Pode não ter sido um crime consumado, pode não ter sido consumada a morte. E também eles vão inquirir, perguntar, fazer questionamentos às testemunhas arroladas pela acusação. Aqui não vemos o jurado, porque o jurado ele é apresentado aqui no parágrafo 2º. O jurado ele não vai fazer essa pergunta de forma direta. O jurado ele pergunta ao juiz-presidente
e o juiz-presidente ele formula essa pergunta ao ofendido e testemunhas. Trata-se aqui de um sistema que nós chamamos de presidencialista, com relação à inquirição de testemunhas, com relação à inquirição do ofendido, pegar a declaração do ofendido. Muito cuidado nessa situação, já que o jurado ele não faz essas perguntas de forma direta, ele formula por intermédio do juiz-presidente. Todos os outros aqui, eles fazem essa inquirição direta, no 473. Parágrafo 1º, para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Aqui, lembrando que a primeira hipótese estão falando da acusação. Para inquirição da testemunha arrolada pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público. Ele formula antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais, já que o assistente aqui ele é o assistente da acusação, ele ali está interessado na condenação da pessoa, então a defesa ela faz as perguntas antes para a testemunha que ele mesmo arrolou. Mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Atenção só com relação a essa situação das testemunhas arroladas pela defesa. Quem faz primeiramente as perguntas a ela é a defesa, é a própria defesa, é o defensor do acusado. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações. São aqui formas de produção de provas, tá? São meios de produção de prova, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente. Agora aqui tomar cuidado, porque ele fala exclusivamente. É possível que eles façam esse requerimento com relação à leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Por que existe essa situação aqui, em que eles só pode ser feita exclusivamente a leitura dessas peças? Para que o jurado ele não seja contaminado com decisões anteriores, com decisões ali que o juiz-presidente acabou tomando decisões anteriormente para poder saber se iria pronunciar ou não iria pronunciar o réu. Aqui quem julga é o jurado e a partir do conhecimento dele na produção ali de provas nessa instrução aqui nessa segunda fase do tribunal do júri. É preciso tomar muito cuidado para que não haja essa contaminação de provas do jurado. Por isso mesmo é que ele só pode ter acesso ali à leitura dessas peças que foram colhidas por carta precatória e as que ali por carta precatória porque só foi feita por carta precatória justamente por não estar ali presente na comarca. Se fosse ali na comarca, poderia ser feito presencialmente. E as provas cautelares, como as provas cautelares também, elas acabam sendo feitas de forma antecipada ou então em razão delas não poderem ser repetidas posteriormente, mais para frente. E em razão disso, elas são às vezes feitas ali na primeira fase do júri, pode ser feita em um outro momento. E, em razão disso, elas podem sim ser lidas ali para os jurados nessa segunda fase do tribunal do júri, já que elas foram provas produzidas com antecipação, justamente em razão de sua natureza. Poderia ser, por exemplo, uma testemunha que está em um estado grave ali de saúde, que ela está internada. Foi necessário ser feita essa produção de provas antecipadamente, já que corria o risco daquela pessoa morrer e ela não poderia mais prestar o seu depoimento ali, dar a sua como testemunha no processo. Em razão disso, como ele só foi produzido antecipadamente em razão de sua natureza, ele pode ainda ser lido nessa situação. Muito cuidado com relação à carta precatória e às provas cautelares. (474) 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3
do título 7 do livro 1 deste código, com as alterações introduzidas nessa seção. Aqui, primeiramente, vamos lembrar, aqui ele fala das testemunhas, primeiramente testemunha de acusação, depois aqui a testemunha de defesa. É possível o requerimento desses outros tipos de produção de prova. Então, testemunha, acusação, depois testemunha de defesa. Aqui ele fala com relação ao interrogatório do acusado. Se ele estiver presente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Novamente aqui, diretamente, ele trata aqui de uma ordem que deve ser seguida, que deve ser o MP, posteriormente é quem auxilia o MP, posteriormente o querelante, se houver querelante, e depois, por último, o defensor, lembrando ali daquela situação de que normalmente a opinião que fica mais forte, que fica mais na cabeça, acaba sendo a última. Então, em razão disso, como se privilegia a liberdade, se privilegia ali o direito de defesa, o defensor é o último a fazer as perguntas diretas ao acusado. Aqui, novamente, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz. Novamente, aquela situação presidencialista. Os jurados fazem as perguntas de forma indireta, por meio do juiz presidente. Não se permitirá o uso de algemas. Olha aqui, uso de algemas. Não se permite o uso de algemas, já que o uso de algemas é um símbolo de acusação, é um símbolo de que a pessoa é culpada, de culpa. Em razão disso, não é permitido o uso de algemas, já que isso poderia influenciar a decisão dos jurados de uma forma significativa. Então, não se permite o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo ser absolutamente necessário. Existe ali hipótese de que a algema pode ser utilizada se for absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Significa ali uma situação, primeiramente aqui a ordem dos trabalhos, poderia ser uma situação em que o acusado ele acaba causando um grande transtorno, ele começa a fazer uma grande algazarra, uma grande bagunça, ou com relação à segurança das testemunhas, é quando ele começa a ameaçar as testemunhas, deixa as testemunhas ali com medo, coage as testemunhas para que elas deem um testemunho que seja mais favorável a ele, ou aqui quando o acusado ele está sendo uma ameaça à integridade física dos presentes. Pode ser que o acusado ele ameace outras pessoas que estão presentes, desfira um soco em alguém, xingue alguém. Então, com relação a isso, seria possível a utilização de algemas. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação, magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar destinada a obter maior fidelidade e celeridade. Celeridade é uma velocidade na colheita da prova. Fidelidade é o mais fiel possível à realidade. Tudo aquilo precisa ser registrado e é possível que se utilize das tecnologias de gravação para permitir que o registro seja o mais fiel possível e seja feito o mais rápido possível. Rápido com qualidade. Rapidez com qualidade. A transcrição do registro. Transcrição significa transformar esse registro que foi gravado de alguma forma distinta em papel, em palavras. Isso seria a transcrição. Após feita a degravação, constará dos autos. Então, feita aqui a degravação, constará dos autos ali do processo, do papel, dos papéis, ficaria ali escrito
toda aquela gravação, toda aquela situação que foi produzida. Bom, finalizamos a aula de hoje. Tratamos aí de situações importantes com relação ao procedimento no Tribunal do Júri. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu joinha se você tiver gostado. Não esquece também de se inscrever para o nosso canal crescer bastante, a gente poder atingir mais pessoas, permitir que pessoas que não teriam acesso a conteúdos de direito, que elas possam ter esse tipo de acesso. Então, continue nos ajudando aí, espero que você esteja gostando da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.